A viagem começa em Plettenberg, no Cabo Oriental, e num dos principais balneários do país. Depois segue a Garden Route e a Otter Trail ao longo da costa até chegar a Porto Elizabeth, uma das cidades mais antigas da África do Sul. Um dos lugares mais espetaculares ao longo da costa é o Hole in the Wall, um buraco que o mar esculpiu numa ilha de pedra e que é atravessado pelas ondas estrondosas. No continente, subindo um cânion misterioso, encontra-se a majestosa cachoeira Magua Falls, uma queda de 144 metros na escuridão. Subindo a costa, o trajeto passa por falésias e formações rochosas incríveis, até chegar a Durban, apelidada de Cidade do Surf por ter ondas ótimas. Também é um balneário muito procurado. O destino final é a impressionante Howick Falls, onde reza a lenda que existe uma serpente gigante à espreita no poço da cachoeira. Plettenberg Bay é um dos principais balneários da África do Sul. A cidade do Cabo é mais conhecida, mas dizem que é aqui que os habitantes vêm se divertir. A cidade data da época dos portugueses, que mapearam a Bahia no século XV. Despontando da praia está a Ilha Beacon, que já abrigou uma estação baleeira, mas agora tem um resort muito frequentado. A cidade fica na chamada Garden Route, que será o trajeto da viagem por 80 quilômetros até a ponta oriental da rota. A rota se estende por cerca de 300 quilômetros e exibe algumas das paisagens mais espetaculares do mundo. Este belo estuário imaculado foi formado pelo rio Salt ao desembocar no Oceano Antártico. O lugar é chamado de Enseada da Sereia. A Garden Route também oferece ótimas trilhas e atividades para turistas mais aventureiros. Este é o início da Otter Trail, amplamente considerada uma das melhores trilhas do mundo. Tem 26 quilômetros em linha reta e 41 quilômetros ao longo da rota. Fazer a trilha a pé demora 5 dias e os turistas dormem em cabanas confortáveis com vistas deslumbrantes. A rota fica dentro do Parque Nacional de Tsitsikama, que protege uma faixa de 80 quilômetros de montanhas litorâneas, florestas e praias. A Otter Trail passa pela Ponte de Bluecranes, construída nos anos 1980. Mas talvez ela seja mais famosa por ser o local do bungee jump comercial mais alto do mundo, com 216 metros. O lugar tem vários recordes mundiais, inclusive do salto de pessoa mais idosa, com 96 anos. A profundidade da queda depende do peso da pessoa que salta. E é seguro? Bom, não há registros de acidentes há 23 anos. Dá medo? Bom, a cada 10 pessoas, 2 desistem. Se saltar de uma ponte preso a uma corda elástica é pedir demais, talvez um passeio de barco pela garganta do rio Storms seja uma opção melhor. Passa por baixo da ponte suspensa de 77 metros, que faz parte da trilha Otter Trail. Como a garganta é inacessível a pé, o passeio de barco permite que os turistas admirem uma das muitas maravilhas da natureza. Os 2 lados do rio são repletos de cavernas enormes, que servem de habitat para espécies raras de morcego. A garganta é atravessada pela ponte do rio Storms, construída nos anos 1950. Com 120 metros acima do rio, foi o arco de concreto mais alto da África até a ponte de Bluecranes ser inaugurada em 1984. Porto Elizabeth é uma das maiores cidades da África do Sul, mas séculos atrás estava marcada em mapas antigos apenas como um ancoradouro com água doce. Agora, este ancoradouro é um dos portos mais importantes do país. A construção mais antiga da cidade é o Forte Frederick. Erguido num promontório natural em 1799,
para impedir que os franceses conquistassem a colônia do Cabo durante as guerras napoleônicas. Também teve um papel vital para a imposição do domínio britânico. O forte recebeu o nome de Frederick, Duque de York, comandante em chefe do exército britânico. Em 1820, quando os colonizadores chegaram, o forte já estava ultrapassado e nunca tinha disparado um tiro. Continua assim. Porto Elizabeth cresceu gradualmente ao redor do forte, e uma das primeiras áreas estabelecidas foi a reserva Donkin. No meio da praça fica o Farol Hill, construído em 1861. Ele foi aumentado nos anos 1930 para ficar acima das luzes da cidade. Em 1973 foi abandonado quando um farol novo foi construído mais acima da costa. Agora, ele é um ponto de referência da cidade. Num dos cantos da praça está o antigo Hotel King Edward, um belo exemplo de arquitetura vitoriana. Ali perto fica Market Square e a prefeitura. Ela foi concluída em 1862 em estilo neoclássico. A Torre do Relógio foi acrescentada 20 anos depois. A praça é rodeada por outros prédios civis imponentes, que ilustram o crescente sucesso econômico de Porto Elizabeth. Ao longo da costa, para o leste, ficam as Dunas de Alexandria, uma das maiores dunas ativas do mundo. Esta massa de areia em constante movimento está praticamente intocada por atividade humana e agora é candidata a se tornar Patrimônio Mundial da Unesco por ser uma paisagem de destacada beleza natural. Este grupo de dunas litorâneas está crescendo há 6.500 anos, desde o fim da última era glacial, quando o mar caiu para o nível atual e deixou enormes quantidades de areia exposta. Ao norte das dunas, fica a Shamwari Game Reserve, que se estende por 250 km² no Cabo Oriental da África do Sul. Para os padrões africanos, esta reserva não é grande, mas é ideal para visitas curtas e ótima para famílias. Ao longo dos anos, depois de muitas décadas de uso agrícola, os proprietários retornaram o terreno ao seu estado natural original. Existem 6 tipos de hospedagem em torno da reserva, que variam em termos de preço e luxo. Este é o Longley Manor, construído no século XIX e está mais para hotel convencional. No meio da reserva fica o luxuoso Eagle's Crag, com 9 construções de pedra e vidro em meio às árvores. Cada unidade tem um deck e uma pequena piscina particular. Em termos de observação de animais, os guardas florestais do parque se comunicam constantemente, então sempre sabem onde os bichos estão, sejam os grandes felinos ou os rinocerontes, que gostam de se esconder. A Wild Coast é um pedaço do Cabo Oriental. É uma área de extrema beleza que está entre as mais subdesenvolvidas do país. Aqui, as comunidades ainda praticam tradições antigas e grande parte da terra pertence aos moradores locais. Foi nesta região que nasceram Nelson Mandela e seu sucessor, Thabo Mbeki. Na juventude, eles devem ter testemunhado a surpreendente tradição local de levar o gado à praia, o que parece ser um passeio agradável. Não há pasto nem água potável, mas como os humanos, eles parecem querer relaxar, dormir e ruminar. Em toda a Wild Coast é possível ver os bois aproveitando o dia de praia. Muitos rios desaguam no mar ao longo da Wild Coast e ajudaram a criar formações rochosas extraordinárias. Uma delas está entre os cartões postais mais impressionantes da costa sul-africana, o Hole in the Wall. Na língua local Xhosa, esta área se chama eSikaleni, que significa o lugar do som. Segundo alguns, é porque em determinadas condições, as ondas estouram nas pedras fazendo um som de crepitação, enquanto que nas tempestades fazem um estrondo.
Outros dizem que se refere a uma lenda cosa sobre uma donzela que se apaixonou por uma das míticas pessoas do mar. A pessoa do mar também estava tão apaixonada pela donzela e, com a ajuda de seu povo, fez um buraco na parede de uma lagoa com um peixe enorme, para assim poder alcançá-la. Nunca mais se ouviu falar da moça. Nessa versão, são as vozes e o canto do povo do mar que dão o nome Escalene. Os moradores também acreditam que este é o portal para o mundo dos ancestrais deles. De um jeito ou de outro, o Hole in the Wall é um dos principais cartões postais da Wild Coast. No Cabo Oriental, muitos habitantes ainda adotam estilos de vida inalterados há séculos, inclusive a arquitetura das casas. Este tipo de casa se chama rondavel e costuma ser vista em pequenos grupos rodeados por hortas e cercados para gado. Muitas são construídas à moda tradicional, usando palha com terra e esterco de vaca nas paredes. No entanto, em alguns lugares, a palha foi substituída por chapas metálicas corrugadas e as paredes de terra e esterco de vaca deram lugar a tijolos de barro ou cimento. Mas o formato continua o mesmo. As casas eram construídas originalmente sem nenhum tipo de serviço, mas agora muitas têm luz e água encanada. O banheiro seco fica do lado de fora. Num morro de frente para a Wild Coast, um grupo de mulheres cosa lava a roupa de um jeito que permanece igual há séculos. Água doce, um arbusto conveniente e vento quente é só o que basta para um dia perfeito de lavagem de roupa, a menos que ocorra algum imprevisto. A única coisa que abalou esse estilo de vida inalterado nessa paisagem incrível é o turismo. Num canto isolado na boca do rio Ungazi, há um resort de luxo com casinhas de teto de palha projetadas para se mesclarem a arquitetura local e a paisagem. O clima e a beleza da Wild Coast ganham popularidade a cada ano e os turistas geram uma receita muito necessária, além de emprego para a comunidade. Aqui no Ungazi River Bungalows, as casas de teto de palha oferecem todo tipo de luxo que um turista internacional espera, inclusive uma praia cristalina e vistas maravilhosas do litoral. Há séculos, a Wild Coast está repleta de destroços de navios que enfrentaram tempestades violentas e foram arremessados contra as pedras ao se aproximarem demais do continente. O farol Cape Hermes, em Port St. John's, foi construído em 1904 e sua luz potente pode ser avistada 20 quilômetros mar adentro. Ele também protegia a entrada do porto, que em 1940 foi abandonado por causa do assoreamento. O farol fica na entrada da impressionante garganta do rio Unzimvubu, que também é chamada de Portas de São João. Subindo a costa e alguns quilômetros para dentro do continente, existe uma falha geológica impressionante, causada pelo movimento repentino da crosta terrestre há milhões de anos. Sobrevoar este cânion estreito é como voltar a um relevo completamente intocado pelo homem. No fim dele está uma cachoeira magnífica, Magua Falls. Para as crianças locais, o rio é um ótimo lugar para nadar e brincar. Mas não é bom se aproximar da beirada do cânion, onde o rio sofre uma queda de 144 metros até a garganta. A Magua Falls tem a vantagem de ser acessível por cima e pode ser vista de vários ângulos. O nível do rio está baixo, mas depois que chove, ele ganha volume e forma cascatas incríveis. Porém, mesmo quando o nível está baixo, continua sendo impressionante ver a água cair no cânion escuro. Perto da cachoeira fica a fazenda de chá de Magua, uma das maiores do hemisfério sul. No auge, a produção ultrapassava 2.500 toneladas de chá por ano, com 2.000 funcionários permanentes
e mais 1.800 durante a colheita. No entanto, a fazenda passou por dificuldades devido a questões trabalhistas. Em 2011, o governo local teve que intervir para evitar a falência. O objetivo é encontrar um investidor privado que faça a fazenda voltar a ser lucrativa. De volta à costa, encontra-se um dos maiores trechos de formação rochosa litorânea da África. Durante milhares de anos, o mar e os rios que escorrem das falésias esculpiram formas maravilhosas. Uma das melhores formações é a Cathedral Rock. Ela é independente e, ao longo dos séculos, foi esculpida pelo mar e pelo vento. De fato, a pedra parece o arco de uma catedral medieval. Esta parte da costa pertence a uma trilha e é muito frequentada por turistas o ano todo, apesar de ficar numa área muito remota da Wild Coast. Igualmente impressionantes são as cachoeiras. Esta se chama Bluff e tem uma queda d'água de quase 60 metros. Poucas cachoeiras no mundo caem diretamente no mar, e neste trecho da Wild Coast existem duas. O balneário de Margate oferece um tremendo contraste com o relevo da Wild Coast. Em 1908, um topógrafo inglês projetou a cidade e a batizou em homenagem ao balneário britânico localizado no Canal da Mancha. Este balneário subtropical se desenvolveu aos poucos e agora é um destino muito procurado por sul-africanos e por turistas estrangeiros, que vêm conhecer as praias imaculadas e mergulhar nas barreiras de corais repletas de peixes tropicais. A 20 quilômetros do litoral fica a espetacular Garganta de Oribi. Tem cerca de 400 metros de profundidade, 5 quilômetros de largura e 30 quilômetros de extensão. Na base dos rochedos há uma camada de pedras antigas que tem mais de 1 bilhão de anos. Os rochedos são relativamente jovens e se formaram com o arenito depositado há uns 365 milhões de anos. Na ponta leste da garganta fica a cachoeira Lares Falls. Também é um lugar para quem curte adrenalina. É possível saltar de bungee jump ou, para os menos ousados, atravessar na tirolesa. De um jeito ou de outro, a vista da cachoeira é espetacular. A África do Sul é uma das maiores produtoras de açúcar de alta qualidade e na região de KwaZulu-Natal existem mais de 22 mil produtores de cana-de-açúcar. A produção anual de açúcar é de cerca de 2 milhões de toneladas. A indústria faz uma contribuição importante para a economia do país, além de empregar muitas pessoas, cerca de 79 mil. A cana-de-açúcar é colhida manualmente e mecanicamente. A colheita manual corresponde a mais da metade da produção e é predominante nos países em desenvolvimento. Uma pessoa experiente chega a cortar 500 quilos de cana por hora. Na colheita manual, primeiro o canavial é incendiado para queimar as folhas secas e espantar ou matar cobras venenosas, sem danificar a cana e a raiz. A demanda mundial de açúcar é o que impulsiona os canaviais. A cana representa 80% da produção mundial de açúcar, enquanto o restante é derivado de beterraba branca. A cana é levada para a usina local. A usina de Sisla, na costa, foi a primeira a ser construída na África do Sul em 1915. O processamento da cana-de-açúcar é feito em várias etapas.
A primeira é passar a cana pela moenda para extrair o caldo. Depois, o caldo é fervido até engrossar e virar melaço e, por sua vez, começa a cristalizar. Nessa etapa, o aroma de açúcar liberado no processo pode ser sentido a quilômetros de distância. O último estágio é a centrifugação, que remove o melaço e deixa apenas os cristais de açúcar naturalmente brancos. E, por fim, passam pela secagem. Subindo a costa, encontra-se Durban, a terceira maior cidade da África do Sul e o porto mais movimentado. Ela foi fundada como colônia britânica no início do século XIX e batizada em homenagem ao governador da época, Sir Benjamin Durban. Nos anos 1860, os britânicos trouxeram milhares de trabalhadores indianos com contratos de 25 anos. Eles permaneceram e se instalaram em Durban, dando à cidade moderna um charme asiático. Na verdade, é a maior concentração de pessoas de descendência indiana fora da Índia. Mas talvez Durban seja mais conhecida como balneário, pois faz calor o ano todo. A atração mais famosa da cidade é a chamada Golden Mile, repleta de hotéis, apartamentos, bares, restaurantes e, é claro, a bela praia, famosa pelas ondas grandes. Durban é conhecida como Cidade do Surf. A Golden Mile foi revitalizada para a Copa do Mundo de 2010 e o projeto valeu a pena, pois atrai turistas sul-africanos e estrangeiros, especialmente durante a alta temporada do Natal. Afastada da populosa cidade de Durban, fica a região conhecida como Vale das Mil Colinas, uma província de KwaZulu-Natal, o Reino dos Zulus. No topo destas colinas estão as tradicionais casas circulares. O vale é habitado pelos Zulus há séculos e muitos continuam seguindo o estilo de vida tradicional. Foi neste cenário que, em 1787, nasceu o mais influente dos líderes Zulus, Shaka Zulu. Durante o breve reinado dele, mais de 100 aldeias foram unificadas no Reino Zulu. O destino final da viagem é chamado pelos Zulus de Lugar da Alta, a cachoeira Howick Falls. Esta cachoeira de 95 metros foi vista pela primeira vez por exploradores europeus no início do século XIX, mas fazia parte da vida da população local havia milhares de anos. Reza a lenda que o poço na base da cachoeira é a morada da Nkanyamba, uma criatura que parece uma serpente gigante. Dizem que só curandeiros tribais conseguiam se aproximar do poço com segurança, e apenas para fazer preces e outros tipos de oferenda ao grande deus da cachoeira. Ninguém sabe quantas pessoas já foram vítimas da Nkanyamba, mas desde que os pioneiros europeus descobriram a cachoeira e abriram o terreno para os colonizadores, muitos morreram atravessando o rio e ficando presos nas corredeiras até despencarem na cachoeira. Também existem registros de alguns assassinatos aqui. Talvez seja por causa do passado interessante que Howick Falls se tornou uma grande atração turística da região. Para os habitantes, é apenas um lugar ótimo para lavar roupa com água doce e limpa. É o lugar perfeito para encerrar esta jornada.